Olá, bom dia a todos. A ideia de fazer este vídeo é para vos falar de um assunto que tem vindo aqui a surgir em várias situações e então eu achei que poderia ser importante para muita gente. Aqui vai. Então, tem a ver com um aspecto que poderão ter sentido nos últimos tempos, mesmo aí motivado pelos eclipses que andaram por aí, assim como o trânsito de Saturno, enfim. Tem a ver com algo que parece que é constante na vossa vida, ao longo da vossa vida, que vocês não têm propriamente muita consciência, eventualmente, mas que é ali uma espécie de pedra no sapato, um calcanhar daquilo, chamem-lhe como quiserem, é um ponto de frustração. Uma área da vossa vida em que vocês encontram, frustram-se constantemente. Ou seja, aquilo não... dão voltas e mais voltas e mais voltas, mas aquilo não sai do sítio. Isso poderá... Porquê? Porque este aspecto vai depender muito da casa em que está localizada no vosso mapa em particular e o signo. Aí depois todos as ligações que possa ter, mas enfim, isso não vamos entrar por aí. Bom, entretanto ainda não disse o ponto. O ponto é Lilith. Isso quando é vista como um aspecto no mapa astral, isso pode-se encontrar facilmente em qualquer site. Vocês procuram lá, põem lá Lilith e aparece lá. Vai aparecer numa casa, no vosso mapa e num signo em particular. Bom, mas assim para falar um pouco mais sobre esse aspecto, Bom, Lilith é conhecida, surge uma vez só, referida na Bíblia, e teria sido, isso na tradição judaica, a primeira mulher de Adão, isso antes de Eva. Só que essa primeira mulher de Adão, na altura de... até referido dessa forma, do próprio ato sexual, ela recusou-se a ficar por baixo, ou seja, o que é que isso simboliza? Recusou-se submeter-se ao patriarcado. Porque, segundo essa primeira versão, ambos, tanto ela como Adão, não é? Tal raça adâmica, teriam sido feitos do mesmo pó, da mesma terra. Enquanto depois a segunda versão, com Eva, já não é bem assim, a Eva sai da costela de Adão. Bom, reconhecendo ela, Lilith, que é feita do mesmo material, vamos por assim, que Adão, ela diz, eu não vou submeter, porque eu sou igual a ti, então nós estamos aqui entre iguais. Claro que isso trouxe uma série de consequências, nomeadamente a expulsão da Lilith do paraíso. Claro que isto poderíamos estar aqui e quem sabe um dia em alguns encontros poderemos falar melhor desses aspectos, porque depois temos aqui a cobra, não é? Da árvore, a maçã, enfim, uma série de simbologias que entram aqui nesta história. Contudo, o que nos interessa agora é centrar-nos aqui no aspecto Lilith. Então, ele é visto como um ponto de algo que foi remetido ao esquecimento, até remetido para o lado. Um ponto que marca, lá está, uma frustração, um vazio e principalmente algo que normalmente vamos negar em nós, não queremos ver porque é difícil, é aquele lado negro, aquele lado sombra que não nos interessa muito, para o qual não nos interessa muito olhar. Então é natural que ultimamente tenha surgido assim um reviver de algumas situações na vossa vida que podem não ser mais do que uma tentativa de trazer à superfície esse aspecto. Ele tem a ver com o feminino
e tem a ver com um poder do feminino, mas o poder de pegar em alguma coisa que foi vista como má, como negativa, e transformar isso em algo positivo. Mas para isso é preciso o quê? Em primeiro lugar, é preciso humildade, para olharmos para nós, é preciso coragem, e não termos medo de integrarmos esses aspectos que efetivamente não são bons, não foram bons, mas são aquilo que nós somos. E pensarmos que trabalharmos no sentido do autoconhecimento nunca pode ser um adquirir conhecimento de situações fixas, rígidas sobre nós, mas sim adquirirmos o conhecimento através da constatação de que nós somos seres em constante mudança. E se aceitarmos essa mudança num sentido progressivo, num sentido evolutivo, vamos entender que não há mal que não possa ser mudado e transmutado. Só que, na verdade, enquanto não o fizermos, vai estar lá sempre esse aspecto. É um pouco comum querermos plantar ou fazer uma horta. Vamos primeiro ter que trabalhar a terra e tirar aquelas ervas daninhas, porque senão não há horta que prospere. A Lilith acompanha dentro dos arquétipos primordiais, Sofia e a Eva. Todos estes aspectos integrados e unidos levam a uma alquimia interior, uma transmutação total. Eu gostaria para entender o que é que este aspecto pode representar, o percebermos que cada energia tem determinados atributos, que cada arquétipo tem determinados atributos. E esses atributos são sagrados na medida em que estão em equilíbrio. Ou seja, há um ponto de coesão no centro de todos os arquétipos, dos 6 grandes arquétipos, se quiserem remeter para a estrela de 6 pontas, não é? A estrela de Davi, a estrela tetraédrica, enfim. Quando aquele ponto de coesão no centro se perde, e esse ponto de coesão é aquele que nos liga vamos lhe chamar a fonte, se quisermos, o que acontece é que cada um dos arquétipos fica livre para exagerar os seus próprios atributos, exagerar ou desviar deste equilíbrio que é mantido por esse ponto de coesão. E esse desvio pode ser por excesso ou pode ser por defeito, não interessa, é um desvio. Então, Lilith é um aspecto tão sagrado, é um arquétipo tão sagrado como os outros. A questão, e digo isto porque Lilith é vista, basta fazer uma pequena pesquisa que vão encontrar uma mulher toda tipo demónio, uma coisa assim, muito obscura. Sim, claro, no extremo do desvio. Sim, porque Lilith é aquela que não se submete, é aquela que contesta, é aquela que nos aspectos mais terrenos, se quiserem, não se inibe de viver o prazer da sexualidade, o poder do feminino, todos esses aspectos. Claro que quando se afasta, quando não está integrada com uma Eva, por exemplo, que representa o outro lado da mulher mãe, maternal, carinhosa, etc.,
a mulher que dá à luz. Lilith é a mulher que sente prazer, é a que personifica a sexualidade no seu aspecto mais até em todos os desvios que tem por aí. Então aí vocês já conseguem entender que começamos a ter problemas é quando elas se divorciam, quando elas estão separadas, quando não estão integradas uma na outra. Claro que se eu vou estas duas, uma recebe, a outra dá, elas servem de alguma forma a Sofia, mas as três em coesão e em equilíbrio levam à alquimia e à transmutação. A Lilith é este aspecto, é desta que estamos a falar agora, deste aspecto que nos não obriga, mas fica lá e vai nos convidando para olhar para o passado, mas olhar para o passado de uma forma apenas o tempo necessário, não pode ser mais, não pode ser menos. Já ouviram com certeza falar da sequência de Fibonacci, uma sequência que refere a uma espiral evolutiva muito conhecida e muito falada, normalmente mostrando o Nautilus, que é um bichinho do mar, assim um caracol, cuja concha vai tendo assim umas casinhas e vai abrindo. E cada uma das casinhas é sempre um pouco maior que a anterior. Bom, a sequência em si é 1, 2, 3, 5, 8, 13. O que é que isto significa? O que é que isso tem a ver com o que eu estava a dizer? Essa espiral, que é uma espiral que eu vejo como uma espiral feminina, uma sequência feminina, é uma sequência que pode ser traduzida por uma espiral que vai crescendo sempre e abrindo cada vez mais. Mas para que essa abertura aconteça, há uma necessidade de ir sempre atrás, somar com o anterior para encontrar o número seguinte, porque a sequência é exatamente isso. Suponhamos o 3 mais 2 é que dá o 5. O 5 mais o 3 é que dá o 8, o 8 mais o 5 e por aí fora, não é? Então, a nível de ideológico ou filosófico, temos aqui uma orientação que nos diz: vai ao passado para que possas dar um passo maior à frente, mas um passo cada vez mais alargado. Então, nessa espiral acontece exatamente isto. Agora, este ir ao passado só pode ser ou só deve ser o necessário para que depois se possa dar um passo maior à frente e não ficar virado para o passado, porque ficar virado para o passado e manter o foco ali vai cristalizar tudo aquilo que estivermos a ver, e isso é se quiserem, a velha história da Bíblia, da mulher de sal, não é? Transforma-se em sal quando, apesar de ter sido avisada, não olhes para trás, ela olha para trás e cristaliza tudo aquilo que vê, ou seja, transforma-se numa estátua de sal. Isso significa exatamente isto. Não podemos olhar para trás constantemente sob pena de cristalizar aquilo que estamos a ver. Mas é preciso ir lá. Mas sempre integrando no presente para dar o tal passo à frente. Um passo que alarga os nossos horizontes, alarga a nossa consciência, a nossa perspectiva das coisas, enfim. Então, o que é que eu fui percebendo? Fui percebendo que este ponto no mapa tem muito mais importância que aquela que lhe é dada. Eu já trabalho há uns anos, não é?
os padrões kármicos, que normalmente relacionam sempre com padrões familiares, porque se estendem na linha de ancestrais, etc, etc. Este aspecto, e para vos explicar a ideia, imagina aquele jogo que nós atiramos umas setinhas, não é? E tem lá um ponto no meio e depois tem aqueles círculos à volta e nós andamos muitas vezes a atirar ali na periferia das coisas. E o que me tenho vindo a perceber é que este ponto, Lilith, é aquele ponto no meio, ou seja, acertamos em cheio porque é um ponto muito individual, que mesmo no que diz respeito a padrões kármicos, que normalmente se verificam em vários elementos da família, o ponto Lilith não, é muito específico e muito individual, pessoal, tem a ver com aquela pessoa e não outra qualquer. O que eu percebi é que, confrontando a informação que se pode retirar e toda a análise feita a nível do ponto Lilith no mapa astral, com o trabalho que é feito em terapias do tipo regressivas, como o Rebirth, ou que vão trabalhar karma, a apometria até, conseguimos fazer um trabalho muito mais incisivo naquilo que é o lado sombra, efetivamente, aquilo que está no mais escondido, no tal ponto vazio, no tal ponto que é preciso voltar a preencher, que está lá. É alguma coisa que ficou inacabada, que ficou por resolver mais à frente. E esse momento do resolver, com o Senhor do Karma lá no céu a convidar-nos para isso, no próximo pelo menos 2 anos, se calhar é uma boa altura para fazê-lo. Bom, de qualquer forma, façam as vossas pesquisas. Este vídeo também tem esta intenção, encorajar-vos a isso. Procurem, pesquisem Lilith, ponham os vossos filtros naturalmente, mas procurem no vosso mapa. Se quiserem um trabalho mais aprofundado, cá estou, para ver no aspecto da vida de cada um como é que esse aspecto pode ser analisado e trabalhado. Eu espero ter-vos ajudado em alguma coisa e até breve.